Vamos à resolução da questão 52 do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS 2/2021. A prova é a prova de código 45. Vamos ao enunciado da questão. A área do triângulo de vértices A, 1, 2, B, -1, -2 e C, -2, -1 é: letra A, 3, letra B, 6, letra C, 20, letra D, 2/3. Note o seguinte, que no enunciado ele fala de um triângulo e ele fornece os vértices, certo? Que são 3 pontos e ele aponta aqui as coordenadas desses respectivos pontos e pede a área desse triângulo. Ou seja, você tem um problema de geometria analítica, né? Que o enunciado pede a área do triângulo, ok? Porque a área do triângulo utilizando geometria plana, você calcula de um jeito. Utilizando geometria analítica, se você tiver as coordenadas dos vértices, você pode calcular analiticamente, certo? Então, antes de abordar a solução da questão, vamos fazer um esboço da teoria que está por trás do cálculo da área, quando ele fornece os vértices do triângulo, certo? Então, imagina aqui um triângulo cujos vértices são A, B e C. Agora, entenda que quando eu forneço os vértices, na verdade, como os vértices são pontos, eu forneço as coordenadas dos vértices, que eu vou denominar, no caso do vértice A, de XA, YA. O vértice B, eu vou dizer que as coordenadas são XB, YB. E, por fim, o vértice C, que eu vou dizer que tem coordenadas XC, YC, ok? Então, esses são os 3 vértices do triângulo. E aí eu quero ver como calcular a área desse triângulo. Inicialmente, vamos denominar de D maiúsculo o determinante formado, um determinante 3×3, formado por essas coordenadas, da seguinte maneira. D grande, tá certo? Vai ser um determinante. Observe que eu estou usando barra simples para indicar esse determinante. E esse determinante é um determinante 3×3 que eu vou construir da seguinte maneira. Eu vou construir esse determinante assim. A primeira coluna, na primeira coluna desse determinante, nós vamos colocar as abscissas dos pontos A, B e C, em qualquer ordem. Agora, quando eu for construir a segunda coluna, eu vou pôr as ordenadas dos vértices na mesma ordem que eu coloquei as abscissas. Então, entendo, na hora de colocar a primeira coluna, eu coloco o X de cada ponto, na ordem que eu quiser. Só que quando eu for colocar a segunda coluna, que são as ordenadas dos pontos, eu não tenho mais a liberdade de escolher a ordem. Eu devo colocar na ordem que eu escolhi antes. E a terceira coluna você completa com 1, ok? Então, o valor desse determinante, que pode ser calculado pela regra de Sarri, já que ele é um determinante 3×3, eu vou dizer que dá um número D maiúsculo, certo? Representado por D maiúsculo. Aí a área do triângulo, a área desse triângulo ABC, que eu vou representar assim, a área ABC, vai ser igual a metade, isto é, você vai ter alguma coisa, né, dividido por 2, a metade do módulo desse determinante. Então, quando eu calculo a metade do módulo desse determinante, eu tenho a área desse triângulo. É claro que isso é um resultado que não salta aos olhos, certo? Há uma demonstração que você tem que fazer para poder chegar aqui. Mas como o nosso objetivo é só apresentar a maneira de calcular a área, tá aí, tá certo? Você monta esse determinante, calcula o valor dele e pega a metade do módulo. A razão do módulo é porque esse determinante ele pode dar negativo, certo? Aí, como a área não pode ter um valor negativo,
Aí por isso que aparece o módulo dele aqui. Então vamos à resolução da questão. Então tá aí, ó, os 3 vértices do triângulo, a gente não precisa ter figura, só precisa saber que esses 3 pontos são os vértices do triângulo. Aí inicialmente vamos construir aquele determinante lá da teoria, que eu representei pela letra D maiúsculo, certo? Então o determinante é um determinante de ordem 3, cuja primeira coluna são as abscissas dos pontos. Aí colocando na ordem ABC, eu vou ter o 1, o menos 1 e o menos 2. A segunda coluna vai ser o Y de cada ponto, vai ser formado pelo Y de cada ponto, na mesma ordem que eu escolhi o X. Então, nesse caso, vai ser o 2, o menos 2 e o menos 1. E essa terceira coluna aqui, pelo que a gente acabou de fazer, é tudo 1. Agora vamos calcular esse determinante usando regra de Sarri, certo? Então aqui nós vamos obter os seguintes valores utilizando a regra de Sarri para o cálculo desse determinante. A gente vai obter menos 2, menos 4, mais 1. Na secundária vai dar mais 4, a gente fica com menos 4, depois menos 1, aí trocando o sinal fica mais 1, depois menos 2, trocando o sinal fica mais 2. Fazendo as contas, a gente vai obter o que aqui? Menos 6 com mais 1 vai dar menos 5, com menos 4, menos 9 mais 1 dá menos 8 mais 2 vai dar menos 6. Ok? Então, menos 6 é o valor do determinante. E aí, calculando a área do triângulo ABC, a gente viu que vai ser metade do módulo do determinante, ou seja, metade do módulo de menos 6. Ora, o módulo de menos 6 é 6, portanto, vai ficar 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 unidades de área, já que ele não estabeleceu uma unidade, certo? Então, 3 unidades de área é a área do triângulo cujos vértices são esses pontos A, B e C. E aí, se a gente voltar lá no enunciado da questão, 3 é o valor que se encontra na alternativa A. Portanto, a alternativa A é a resposta correta da questão.